Olá, está começando mais um programa Concerto de Ideias. Eu começo agradecendo o seu carinho e a sua companhia e convidando você a nos acompanhar pelas redes sociais. Fique conectado com a gente através dos endereços que aparecem aí no seu vídeo. Hoje nós vamos falar de um processo que traz mudanças positivas e duradouras na vida de muita gente num curto espaço de tempo. É o processo de coaching, que apresenta oportunidades de desenvolvimento e crescimento. Veja então quem vai conversar com a gente no programa de hoje para nos explicar na prática como funciona o coaching. Douglas, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de novamente estar aqui nesse programa que é realmente fantástico. É bom tê-lo com a gente. Nem sempre nós conseguimos identificar os nossos pontos fortes e usá-los como oportunidades de crescimento, ou mesmo as nossas limitações para aprimorá-las. O processo de coaching ajuda nessa trajetória. Mas você sabe onde e quando começou esse processo? Na reportagem especial do programa de hoje, você vai conhecer um pouco dessa história. Vamos acompanhar? Com certeza. Nos últimos anos, o coaching surgiu para auxiliar pessoalmente muitas pessoas. Esse trabalho apoia, motiva e encoraja. No inglês, coach significa treinador. A primeira vez que esse termo foi usado foi quando o instrutor da Oxford, em 1980, teve que auxiliar um estudante por meio de um exame. Nesta época, essa palavra surgiu como uma gíria e hoje ela é usada formalmente. Você sabe o que é coaching? Não. Não tenho ideia. É aquele treinamento profissional e de foco que as pessoas aprendem técnicas para elas conseguirem alcançar os objetivos dela. Coaching são pessoas que auxiliam as outras como se organizarem ou talvez ajustarem melhor os seus horários. São pessoas que ajudam, dão treinamento e auxiliam pessoas na sua organização. E se você tivesse um coach para te auxiliar, você gostaria disso? Muito. Sim, para me organizar. Eu sou muito difícil para organizar. Deixo tudo para fazer na última hora, não consigo separar o que é o importante do que é uma prioridade para eu fazer naquele momento exatamente. Gostaria, acho que seria um grande auxílio para mim. Aliás, estou precisando. Se tiver algum por aí, já pode me ligar. Existem basicamente 3 estilos de coaching. O executivo, que capacita excelentes profissionais de negócios, o pessoal, que auxilia pessoas para suas próprias realizações, e o coaching de performance, que identifica os bloqueios internos e assim aumenta a produtividade. O coaching trabalha com o desenvolvimento da autoconfiança? E as mudanças são rápidas e efetivamente duradouras? Por quê? Alcançar metas, Douglas, e atingir o potencial máximo. Parece que essa é uma das preocupações do coaching, é isso? Perfeitamente. O vídeo sinalizou muito bem esse contexto. O processo de coaching, basicamente, ele permite que a pessoa realize seus sonhos, alcance a sua alta performance. Quantas pessoas têm sonhos e que muitas vezes deixa eles guardados no fundo de uma gaveta? Engavetados, né? Exatamente. O processo de coaching permite, então, que a pessoa comece a acessar esse processo, esse sonho, e meio que desbloquear as amarras que vêm, de certa forma, impedindo que ele realize esse objetivo. Trabalha então com autoestima, trabalha com autoconfiança? Trabalha com autoestima, trabalha com autoconfiança, trabalha inteligência emocional, trabalha crenças, trabalha valores, trabalha nível de identidade. Então, todos nós temos a capacidade de alcançar os nossos objetivos. No entanto, às vezes alguma experiência da vida, de certa forma, bloqueia esse processo. E como que o coaching ajuda para desbloquear todas essas amarras que existem e a pessoa poder se desenvolver de maneira plena? O grande diferencial do processo de coaching para outras metodologias é que o processo acontece de dentro para fora. Então, o coach, ele não vai falar o que o coach, ou seja, o que o cliente tem que fazer, mas ele vai oferecer perguntas e utilizar ferramentas específicas para ampliar a percepção do cliente, para que ele possa, dentro dele, encontrar o melhor caminho para que ele alcance o seu objetivo. E o resultado é efetivo mesmo? O resultado é efetivo.
cada vez mais cresce o volume de pessoas que vêm utilizando o processo de coach. Eu mesmo, quando conheci o processo, me apaixonei. Hoje eu sou um treinador de outros coaches, então eu faço formações em coach. E a gente vê o resultado, é notório, é muito intenso a transformação que a pessoa acaba tendo durante o processo. E é duradouro, Douglas? Porque a impressão que dá é, de repente, assim, eu me liberto de algumas amarras, eu compreendo alguns processos e eu melhoro, mas de repente eu volto de novo atrás. Isso acontece? A grande questão do processo de coach, como o nome mesmo já diz, é um processo. Então tem começo, meio e fim, diferente de um único contato. Ainda que você possa ter uma grande mudança com um único contato com o coach, o sistema, o processo preconiza começo, meio e fim. E preconiza também que esse crescimento ele seja sustentável. Como seria isso? Por exemplo, o coach ele ajuda a pessoa a estruturar melhor o seu objetivo. Vamos a um exemplo prático? Vamos. Alguém está em casa de repente nos acompanhando, está interessado no assunto e quer saber, mas como que isso funciona no meu dia a dia na prática? Eu vou contar um cliente que eu tive recentemente. Ele falou assim, o meu objetivo é ter sucesso profissional. Aí eu questiono, o que é sucesso profissional? É ganhar bem. Ganhar bem quanto? Aí a pessoa, uns 5.000. Aonde que você gostaria de trabalhar para ter essa renda? Aí a pessoa vai se descobrindo, porque na grande maioria das vezes a ideia ela é um pouco subjetiva. Sim. Então o nosso comportamento, 90% do nosso comportamento, ele está atrelado aos aspectos inconscientes. E muitas vezes o sonho também ele está um pouco mais profundo nesse sentido. Então por meio das perguntas, pelo modelo socrático, né, você vai acessando e levando a consciência da pessoa. Uma vez levantado a percepção, você ajuda ela a estabelecer o foco. E um aspecto muito importante do processo de coach é a mensuração contínua. A gente brinca que a gente sempre tem uma régua. Então a pessoa fala assim, eu estou comprometida com o meu objetivo. De 0 a 10, quanto que você está comprometido? Isso faz com que a pessoa reflita um pouco mais, né, sobre as próprias atitudes, visando o objetivo que ela quer. Exatamente. Muitas vezes o objetivo ele não é conquistado porque existe uma crença limitante ou um valor. Por exemplo, você conhece alguém que fala assim, eu quero tanto fazer um regime, mas não consigo? A história de começar sempre na segunda-feira, né? O dia universal da dieta, né? Exatamente. Começa na segunda e termina na terça, não consegue levar em frente. E por que isso acontece? Porque muitas vezes não há um alinhamento desse objetivo. Por mais que a pessoa tenha a ideia geral de reduzir o seu peso, mas começa pela seguinte situação, quem gosta de perder alguma coisa? Então a pessoa fala, eu quero perder peso. O cérebro já começa a associar, perder peso, perder não é bom. Ok, então, entendi. a gente vai trabalhando nessas questões, uma coisa que freia muitas vezes um processo de regime. A pessoa tem um valor de liberdade. O que seria isso? O regime, de certa forma, ele vai controlar o que você vai comer, o que você não vai comer. Se mais profundamente você acredita que o importante é você ter liberdade para comer o que você quer, você vai sabotar o seu regime. Você vai sabotar. O coach, ele entra muito forte nesse sentido da autossabotagem. Então, pessoas que querem fazer atividades físicas, mas acaba ficando preso na cama, a cama cria braços ali, começa a segurar a pessoa. Ou no sofá também, não consegue sair e assim de frente sucessivamente. Então, dentro do processo, a gente vai, de certa forma, como uma lanterna, fazendo questionamentos que vai iluminando uma caverna que existe dentro da mente como das se fosse pessoas, desvendando também, desvendando para que a pessoa fale assim, poxa, eu estou entendendo o que eu ganho e o que eu perco. Por exemplo, ficar na cama. Você tem ganhos se você ficar na cama e não ir caminhar. Só que muitas vezes está associado mais ganho estar na cama, né, o ganho a curto prazo, e eu não penso no longo prazo, no quanto que isso pode impactar a minha saúde. É também um processo de autoconhecimento, né? Porque eu começo a me descobrir ou me redescobrir. Exatamente. Para que você consiga alcançar alta performance, é importante você conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos a desenvolver, a sua crença, quais são os valores que norteiam a sua vida. Então eu estava mencionando da questão da liberdade, mas um valor também muito presente é a justiça. Então algumas pessoas ficam assim, nossa, eu fico indignado com tal situação ou outra situação, porque fere um valor. É um princípio, é como se fosse, se a gente fizer uma metáfora com a perspectiva legal do nosso país, seria a lei magna, né? A Constituição Federal, ela que norteia o nosso país.
Da mesma forma, o ser humano ele também tem um conjunto de leis. Só pelo fato de ele nunca ter parado para analisar e olhar isso, ele não entende esse processo e muitas vezes fica sendo vítima daquilo que ele acredita ser o correto. Entendi. A gente pode dizer que são conceitos obscuros, né? Uma compreensão limitada de algumas coisas. Exatamente. Então. Por exemplo, aspectos relacionados à crença. Existe uma crença de que para que eu possa ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que sofrer muito. E não necessariamente, você pode ter um bom resultado profissional fazendo aquilo que gosta, aquilo que te dá prazer. Então, às vezes são incutidos algumas crenças e isso vem no decorrer da nossa história, né? Quando você nasce com os pais, eu vou citar um exemplo. Aquela história, não mexe no dinheiro que o dinheiro é sujo. Exatamente. Isso fica lá no subconsciente e num momento que a gente não sabe quando, de repente vem à tona e a pessoa não consegue ter sucesso financeiro por conta disso, pode ser? Exato. E cada um interpreta a realidade de uma forma. Então, fato é fato, realidade, cada um dá a sua interpretação. Então, um exemplo bem rápido. Existe João e Maria. Ok. E são filhos de Eliana e Márcio. Ok. Eles Foi vivem, criativa aí nos nomes. eles vivem brigando por conta de dinheiro. Maria interpreta que se A filha. a filha começa a interpretar que o dinheiro é sinônimo de briga. Logo, De desavença. ela vai fugir durante a vida toda dela de dinheiro, porque está neuroassociado para ela que o dinheiro é igual a briga. Fica guardadinho lá no cérebro dela, lá no subconsciente. Exatamente. E por mais que ela trabalhe, por mais que ela se esforce, ela não entende porque ela não consegue ganhar. Exatamente, ela vai se sabotando. Agora, o João, que é o irmão, vivenciou as mesmas histórias, ele entende que dinheiro é a solução, sem o dinheiro da briga, agora com o dinheiro da solução. E aí ele consegue prosperar na vida, inclusive ajudar a irmã. Então, a mesma situação que os pais passaram foram interpretadas de forma diferente. Dentro do processo de coach, a pessoa percebe isso, toma consciência e começa a ressignificar. Douglas, segura aí que a gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta para falar mais sobre esse aspecto e quem pode fazer coaching ou participar disso, quem pode procurar ajuda nesse sentido. A gente vai para o intervalo e já volta, não sai daí. Estamos de volta com o programa Concerto de Ideias, falando hoje sobre coaching. Com certeza, depois desse programa, você vai aprender muitas coisas que vão melhorar os seus relacionamentos, a sua vida pessoal. Você vai obter sucesso, com certeza. Conosco aqui no estúdio, Douglas de Matteo. Ele é mestre e doutor pela Universidade Cristã da Flórida, especialista em marketing, gestão de pessoas com coaching e educação à distância. Hoje, o Douglas é professor universitário na FATEC, de Mogi das Cruzes, São Paulo, e também presidente do Instituto de Alta Performance Humana. Douglas, há quanto tempo você trabalha com coaching? Eu trabalho com coach desde 2011 e eu fui buscando todas as formações que tinham aqui no Brasil e fora do Brasil para poder me tornar um treinador de coaches. Realmente foi algo que mudou a minha história de vida. Eu me recordo quando eu passei pelo primeiro processo, eu tinha o objetivo de participar de um livro. Sim. E no decorrer de um ano eu tinha participado de 5. Olha só. Então é a possibilidade de realmente acelerar os resultados. E eu pensei, se isso é bom para mim, imagina Certamente eu poder será compartilhar bom pros outros. com outras pessoas. E a gente falava aqui a respeito também de autoconfiança e autoestima, né? No primeiro bloco nós falamos sobre isso. Mas agora a gente vai entender como a autoconfiança e a autoestima podem influenciar em nossos relacionamentos ou mesmo no sucesso profissional. No quadro Em Tese de hoje, nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse aspecto. Vamos acompanhar, Douglas? Jéssica, obrigada pela presença no nosso programa. Imagina. A Jéssica Silva é psicóloga, mestranda em psicologia clínica e também é professora aqui no NASP. Jéssica, como funciona esse processo de autoconfiança? A pessoa já nasce dessa forma ou esse fator é desenvolvido durante a vida? Esse fator é desenvolvido durante a vida. Então, como nós falamos no programa passado sobre autoestima, a autoconfiança é um traço, digamos assim, contido na autoestima. Então, como a autoestima
é uma caracterização, é um valor que é desenvolvido durante a educação, nas relações que esse sujeito ele tem durante a sua vida. Então, da mesma forma que a autoestima, a gente tem as primeiras figuras significativas da nossa vida, os nossos pais, os nossos irmãos, avós, as figuras representativas cuidadoras. Essas pessoas, na forma como elas nos tratam, na forma como elas nos acolhem, elas podem fazer com que nós nos sintamos cada vez mais valorosos, ou seja, com uma boa autoestima, bem como também com uma autoconfiança. Então, certamente que a autoconfiança ela é desenvolvida no dia a dia. Só para frisar que não é só na família. Então, começa na família e se estende para todas as nossas relações em todos os momentos da nossa vida. E ser autoconfiante, Jéssica, é saudável ou esse fator algumas vezes atrapalha alguns relacionamentos? Eu acredito que é saudável na medida em que ele não faz com que, por exemplo, o medo, ele vá embora completamente. O medo e um certo nível de ansiedade, digamos assim, ele nos protege de situações perigosas. Então, se eu sou extremamente autoconfiante, mas isso elimina o meu olhar para a periculosidade de situações ou a ameaça de certas situações, eu diria que aí a autoconfiança está te dando problema. Mas não é necessariamente a autoconfiança, é a relação da autoconfiança com esses outros traços que faz com que você perceba que problemas podem acontecer. Então, eu não diria que a autoconfiança ela é problemática. Eu diria que se você é muito autoconfiante, a tal ponto de não perceber as situações, as ameaças, essas situações, esses milindres, digamos assim, do dia a dia, então eu diria que a sua autoconfiança ela está te causando problemas, mas ela em si eu não diria que é um problema. E para uma pessoa que quer se tornar um pouco mais autoconfiante, o que ela precisa fazer, Jéssica? Uma coisa que é muito positiva e que eu acho que a nossa sociedade ela não tem reforçado muito, é as pessoas pararem para ter uma postura reflexiva para consigo, para com o seu comportamento, para com a bagagem emocional que traz da sua vida, aprender com as situações e tentar criar estratégias de ser melhor. Então eu acho que se a pessoa por si só, ela já puder refletir por que eu não sou tão autoconfiante, quais são as situações que eu sou mais autoconfiante, menos autoconfiante, tem alguma relação comigo, tem alguma relação com um tipo de problema. Então assim, todo mundo é capaz de fazer essas reflexões. Mas, por vezes, não se consegue fazer isso sozinho. Então, eu diria procurar uma ajuda especializada, o que não significa que você é problemática, normal, patológico, significa simplesmente que você precisa de uma ajuda momentânea para começar a reconhecer, numa nova relação, agora terapêutica, de que a autoconfiança, ela existe e ela pode ser construída em você. Jéssica, obrigada pela participação. Imagina. A gente percebe aí que tanto a autoconfiança quanto a autoestima são chaves para vários processos, né? Exatamente. E o interessante é que dentro do processo de coach, você tem a capacidade de reconstruir isso. Independente da que você passou na sua história de vida, você pode criar uma nova identidade dentro do processo e definir uma nova fase para a sua vida. É como se fosse um livro, né? Sim. Você aprende a virar a página e escrever uma nova história. Você se empodera do seu eu e do seu destino. Você se empodera da sua responsabilidade frente aos resultados. É muito mais fácil eu falar que é culpa do governador, culpa do meu chefe, jogar para os outros, né? culpa da minha mãe, e eu vou transferindo a responsabilidade. Lembre-se de sempre se lembrar e continuar se lembrando. O resultado da sua vida depende de você. Olha que legal isso. Lembre-se de sempre se lembrar e continuar se lembrando que o resultado da sua vida depende de você. Então, se você não estiver satisfeito com os resultados da sua vida, a responsabilidade é sua. E dentro do processo de coaching, a pessoa vai tendo essa percepção. E aí a gente analisa isso em múltiplas dimensões. Ok. Então, no aspecto financeiro, no aspecto de saúde, no aspecto de relacionamento. A coaching para todas essas áreas? Para todas essas áreas. Então, o que o coaching muitas vezes faz? Faz primeiramente um diagnóstico, a gente usa uma ferramenta bastante comum, que é a roda da vida, que dá um norte para você fazer um diagnóstico de como está a sua vida. Como que é essa roda da vida, Douglas? Então, por exemplo, eu vou perguntar para você, como que está a sua vida profissional? Ok, eu vou contando para você. Aí eu vou pedir para você quantificar de 0 a 10. Lembra a régua? Sim, lembro sim. E aí depois a gente vai fazendo isso por várias dimensões da sua vida. E a gente constrói um gráfico que permite você analisar e falar assim, poxa, esse é o retrato da minha vida hoje. Ok. A partir desse retrato, a gente define um foco, um ponto para atuar e começa a criar ações. E qualquer pessoa pode fazer coaching ou procurar esse processo de coaching?
Perfeito, excelente pergunta. O importante é, primeiro, você passar por um profissional habilitado, credenciado, que tenha realmente feito uma formação sólida de coach. E como que a gente sabe que profissional é esse? Que tipo de formação a gente busca nesse profissional? Aqui no nosso país não existe uma regulamentação dessa profissão. Tanto é que eu fui fazer um mestrado na arte do coach nos Estados Unidos para trazer uma chancela diferente. Hoje as escolas de formação, e eu mesmo tenho um instituto que faz formação, a gente preconiza no mínimo aí 8 dias de curso, com 72 horas presenciais e mais horas à distância para que a pessoa aprenda as principais técnicas. Então pedir um certificado com uma chancela internacional contribui. Quem pode passar pelo processo de coaching? Qualquer pessoa que tenha objetivo. Então você que está nos acompanhando pode passar por esse processo. Aí você fala assim, mas eu não tenho um objetivo não. Mas Olha. você está feliz? Não, eu estou um pouco infeliz. Você também Então tem que pode encontrar passar. um objetivo, né? Pode passar para o processo de coaching que ele ajuda nesse alinhamento e na determinação desse objetivo. Mais do que isso, ele ajuda você a realizar esse objetivo por meio das técnicas e dos processos, que passa, como você destacou, pelo autoconhecimento, mas também pelo empoderamento da responsabilidade de vida, como eu destaquei. Ou seja, eu me apropriar das minhas responsabilidades, eu entender que eu sou o responsável, né? Eu me apropriar disso. Exatamente. E o interessante é que todo o processo de coach, ele sempre tem tarefas, ou seja, ações. Não adianta achar que a nossa conversa, ou você aí que está nos assistindo, poxa, eu assisti, agora minha vida mudou. O que vai mudar é quando você muda. Coloca em prática o que você aprendeu de fato. Quando você coloca em prática. Então, toda a sessão de coach, você tem uma conversa reflexiva que amplia a percepção, ajusta a pessoa para definir um foco, cria meios para evidenciar isso, para mensurar e determina uma ação. E quanto tempo leva esse processo, Douglas? Você falou que ele tem, por ser um processo, né, tem começo, meio e fim. Quanto tempo dura isso? O processo geralmente ele acontece em encontros semanais e dura aproximadamente 10 encontros, para que a pessoa vá alinhando. São individuais? São individuais. Esse é um ponto interessante que você destacou. Não existe reunião em grupo, então? Quando você faz o processo de coach dentro de uma organização, para um time, aí sim você faz o coaching em grupo. Fora isso, você faz um processo individual e aí você consegue acompanhar a pessoa e fazer algo que realmente atende à realidade dela. Já aconteceu de alguém te procurar, Douglas, com um objetivo, né? E de repente no meio da conversa, a pessoa mesmo entender que, puxa, não era bem isso que eu queria, eu acho que eu estava equivocado. Aconteceu isso? Muito Acontece? comum, muito comum. Porque muitas vezes o seu objetivo, ele quer atender um valor seu, uma satisfação a mais. E às vezes isso é um pouco nebuloso. E conforme você vai explorando a pessoa, aí ela entende o que realmente ela quer da vida. E é lógico que o objetivo é o norte principal. Sim. Porém, existem outros aspectos psicológicos que são levantados durante o processo. E isso acaba acontecendo. Uma vez feito o coach, não precisa mais fazer. Eu posso fazer coach para as várias áreas da minha vida. Por exemplo, relacionamentos, questão profissional, questão financeira. Eu posso fazer coaching para todas essas áreas? Você pode fazer coach para todas essas áreas. Porém, o coach ele trabalha muito um aspecto de foco. Então, você me contrata para um processo de coach para te ajudar a se acertar no relacionamento. Ok, passou por esse processo, fechou. Você pode, munido dessas ferramentas que você foi se apropriando, já buscar a solução em outras, ou se achar necessário, depois você faz um outro processo de coach. Diferente de outras abordagens, onde tem um acompanhamento não mais causa extenso. dependência. Não é a proposta, de forma alguma, não é para você depender. Muito pelo contrário, porque a proposta não é que eu tome as decisões ou te ensine, mas que ajude você a encontrar o seu caminho e acessar os seus recursos, que são infinitos, para que você alcance o seu objetivo. Perfeito. Gostaria que você deixasse uma dica assim essencial, que não pode faltar para quem de repente procura um espaço ou procura ser mais feliz. Perfeito. Um aspecto, você tocou na felicidade. Dentro da linha da psicologia positiva, ela destaca que é Martin Seligman, pai, ele fala assim que as pessoas felizes são aquelas que fazem uso das suas habilidades naturais. Então, uma dica para você que está nos ouvindo, nos assistindo, quais são as suas principais habilidades e como que você pode fazer o uso delas no seu dia a dia? Mais do que isso, eu pergunto e deixo esse questionamento, qual que é a sua missão de vida? Olha, isso é interessante. Qual é o seu propósito? Por que você está nesse planeta? Esse é o objetivo de vida.
E o coach, ele vai profundamente nesse sentido, alinhando uma série de questões para que a pessoa todo dia acorde com um norte muito claro que ela possa caminhar e ser feliz. Perfeito, Douglas, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu Certamente que em outras oportunidades você vai voltar aqui ao Concerto de Ideias. Fico feliz. E obrigada a você também que tem nos acompanhado. Muito obrigada pelo seu carinho, muito obrigada pela sua companhia. O Concerto de Ideias fica por aqui, mas a gente volta na próxima semana e eu te espero aqui, tá bom? Até lá!